O silêncio naquela manhã não era só o do sertão, era também o de dentro do peito do padre João. Aos 73 anos, ele acordava cedo como sempre. O sino da capela tocava antes mesmo do sol vencer a neblina rasa, que ainda cobria os telhados de Borough. O ritual era o mesmo de décadas. Calçava as sandálias gastas, colocava a batina desbotada, fazia um café simples no coador de pano e abria a janela de madeira que rangia, como os ossos que agora também começavam a pedir trégua. Mas havia algo diferente naquela manhã. João sentia como se o tempo estivesse dobrando ao seu redor, como se todas as perguntas que ele evitou durante anos estivessem finalmente batendo à sua porta. Fé dele não tinha desaparecido, só estava cansada, como se não tivesse mais forças para levantar da cadeira. A igreja estava vazia na missa das 6. A última vez que os bancos estiveram cheios foi quando Dona Zefa morreu. E mesmo assim, metade só foi pelo café com bolo. Os jovens haviam ido embora da cidade. Os poucos velhos que restaram viviam doentes ou esquecidos. As já quase não nasciam mais. Padre João começou a homilia, olhando para um crucifixo rachado na parede. Às vezes me pergunto se ainda estou fazendo diferença. As palavras escaparam. Não foram planejadas. Não estavam na liturgia. Não estavam em lugar nenhum. Apenas escaparam, como um soluço da alma. Ele não percebeu que alguém escutava, no último banco. Escondido na sombra, estava Davi. Um menino magro, dos olhos atentos e os pés descalços. Tinha 12 anos, mas já parecia saber da vida mais do que muitos adultos. Estava ali porque gostava do silêncio, da brisa que entrava pelas frestas e do jeito como o padre falava com Deus. Um jeito sincero, quase humano. Depois da missa, Davi não foi embora. Esperou o padre na saída. Padre João, o Senhor ainda muda o mundo, pelo menos o meu. João sorriu, tocou a cabeça do menino e entrou. Mas aquelas palavras ficaram. Naquela noite, sem sono e sem esperança, ele se sentou na escrivaninha antiga, pegou papel e caneta e escreveu Santo Padre. Francisco escrevo. Não como padre, mas como homem. Um homem velho, cansado, e que começa a acreditar que talvez tenha falhado com Deus. Por mais de 40 anos, servi uma paróquia esquecida do sertão. Fiz batismos, enterros, confissões e bênçãos. Plantei árvores, criei escolas, sequei lágrimas e rezei por curas que nunca vieram. Mas hoje, ao olhar para minha igreja vazia, eu me pergunto: o que restou? Para quem, perdoe-me por escrever assim? Não espero resposta, só precisava que alguém soubesse. Com fé, ou o que resta dela, João dobrou o papel com cuidado. Envelopou. Escreveu Santa Sé. Vaticano, como se jogasse uma garrafa no mar. No dia seguinte foi até a cidade vizinha, andou 3 horas a pé até os Correios e despachou a carta. Depois disso, esqueceu ou tentou esquecer. 3 meses se passaram. Ninguém falou nada. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. A vida seguiu do mesmo jeito, quente, silenciosa e cheia de rotinas que pareciam eternas. João continuou cuidando da horta, escutando confissões de pessoas que falavam sempre os mesmos pecados e acendendo velas para milagres que nunca se manifestavam. Até que, em uma manhã de segunda-feira, tudo mudou. Um carro preto com placas diplomáticas parou em frente à igreja. Dele desceu uma mulher elegante, de cabelos presos e sotaque estrangeiro. Trazia consigo 2 homens de terno, um envelope branco com o brasão dourado do Vaticano, e um olhar que parecia atravessar paredes. Padre João, disse ela com gentileza e firmeza, venho em nome de Sua Santidade o Papa Francisco. Tempo parou. Ele achou que era brincadeira, olhou para os lados, procurando uma câmera escondida, uma peça de teatro improvisada, um sonho talvez. Mas não era. O Papa havia lido sua carta. Mais que isso, havia enviado uma resposta. E mais que isso ainda, havia enviado pessoas. João os recebeu na pequena sacristia. O envelope foi colocado sobre a mesa. Ele olhou, mas não abriu de imediato. Tinha medo do que havia ali dentro.
Medo de se decepcionar. Medo de acreditar outra vez. O Santo Padre pediu que entregássemos em mãos, e pediu que o Senhor lesse com calma, sozinho. Ele assentiu. As visitas aguardaram do lado de fora. João abriu o envelope com dedos trêmulos. Querido irmão João, sua carta chegou a mim como chegam as orações que não fazem barulho menos, mas que Deus escuta mesmo assim. Sei do seu cansaço. Pois, também me canso. A fé, às vezes, parece uma vela no vento, mas nunca sei apaga, apenas balança. Pedi à minha equipe que vá até você, não apenas para te consolar, mas para investigar algo que chegou até nós por outros caminhos. Há rumores de que em sua paróquia, anos atrás, algo aconteceu. Um milagre, talvez, uma criança curada, uma vida salva em meio ao impossível. A Igreja, João, precisa de sinais, mas sobretudo, de homens como você, que mesmo cansados, continuam de pé. Com oração, Francisco, João chorou. Coração, vergonha. Chorou como nunca tinha chorado. Não era só a resposta, era o que ela representava. Alguém havia escutado, Deus havia escutado. E mais, o chamavam de novo. Havia uma nova missão. Havia propasit. A partir dali, tudo mudaria. Mas ele ainda não fazia ideia do que estava por vir, porque o milagre mencionado não era exatamente um milagre, era um segredo que ele próprio ajudou a esconder, e que agora voltava como um fantasma, se essa história está tocando seu coração. Inscreva-se agora no canal 1% Melhor, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa de fé. Vamos juntos descobrir até onde essa carta irá nos levar. A mulher que se apresentou como Teresa, enviada da Congregação para as Causas dos Santos, era direta, mas delicada. Ela disse ter recebido ordens claras. Verificar relatos antigos sobre um possível milagre ocorrido na região de São Joaquim do Sertão, vinculado a um menino chamado Mateus. O nome, no entanto, vinha em documentos fragmentados. João ficou paralisado ao ouvir aquele nome. Mateus, ele repetiu, como quem busca em um eco a confirmação do que ouviu. Teresa percebeu. O padre sabia. E mais. O padre escondia algo. Mas ela nada disse. Entregou um pequeno dossiê com recortes de jornais, cartas de devotos e relatos anônimos. Havia um em especial que chamava a atenção. Em 2007, durante a cheia do rio do Açude, um menino de 9 anos foi levado pela correnteza. Estava dado como morto, mas foi encontrado, horas depois, ileso, em pé sobre uma pedra no meio do rio, com os olhos fechados e as mãos em oração. Muitos dizem que uma mulher vestida de branco foi vista ao lado dele momentos antes. Dizem que ela sumiu na água como se nunca tivesse estado ali. João fechou os olhos. Ele lembrava. A enchente de 2007 foi a pior em décadas. A cidade quase inteira foi evacuada. Ele mesmo havia ajudado a resgatar famílias com cordas e barcos improvisados. Mas o menino, ele tentou esquecer. Mateus era filho de uma jovem chamada Helena, que morrera dias depois da enchente. E havia uma história não contada menos uma promessa, uma escolha, sacrifício. O padre olhou para Teresa e disse: se for falar sobre Mateus, vamos precisar de mais tempo. Ela assentiu. Nos dias seguintes, Teresa e os auxiliares ficaram hospedados na casa paroquial, conversaram com moradores, visitaram arquivos da prefeitura, investigaram batismos e óbitos da época. Tudo levava, mesmo ponto. O menino sobreviveu quando era impossível sobreviver. Mas havia um vazio na história. E esse vazio estava dentro de João. Na terceira noite, ele foi até a capela sozinho. Acendeu uma vela no altar e sentou-se nos bancos escuros. Ali, a memória voltou como enxurrada. Helena tinha 24 anos. Era professora na escolinha da paróquia. Bonita, corajosa, cheia de perguntas. Vinha de uma família difícil e criava o filho, sozinha. Frequentava a igreja com fé simples, mas intensa. Num dos encontros com João, desabafou: Padre, se um dia eu precisar escolher entre minha vida e a do Mateus, Deus me entenderia? Ele não soube o que responder. Disse apenas:
Deus não exige escolhas impossíveis, mas ela já tinha feito. Na noite da enchente, Helena e Mateus foram levados pela água. João, junto com outros moradores, encontrou Helena agarrada a uma raiz. Com ela, uma corda que ainda prendia Mateus à cintura. Ela havia se deixado afogar para manter o filho preso. Ela escolheu morrer por ele. João nunca contou a ninguém. Helena morreu no hospital 3 dias depois, e ele, por respeito à dor, nunca mencionou o que ela disse. Mas agora, o mundo queria saber. E mais do que isso, o Vaticano perguntava. Na manhã seguinte, ele chamou Torisa para conversar. A história de Mateus não é sobre um milagre, é sobre amor. Um amor tão grande que parece milagre. E conto tudo Torisa escutou em silêncio. Ao final, perguntou: "E o menino? O que aconteceu com ele?" João respondeu com voz baixa: "Foi adotado por uma família de outra cidade. Mudou de nome. Mas eu recebo cartas. Ele sabe de tudo. Grater. E mais. Ele é padre agora." Ela arregalou os olhos. O menino virou padre. João assentiu. Havia orgulho e dor naquele gesto. Uma missão cumprida, mas à custa de uma vida. Torisa pediu para conhecê-lo. João respondeu: "Ele está em Roma. Trabalha em uma paróquia pequena, perto da casa do Santo Padre." Enquanto isso, a cidade começava a mudar. O boato de que o Papa havia enviado representantes ao sertão se espalhou. Pessoas começaram a chegar. Peregrinos, curiosos, devotos. Alguns queriam rezar, outros, apenas entender. A pequena igreja de João, antes vazia, voltou a ter bancos cheios. E ali, no altar simples, o padre voltou a sentir o que havia esquecido. Esperança, naquele domingo, celebrou uma missa, como há muito não fazia, e no meio da homilia, disse: "Há quem pense que os milagres são coisas grandiosas, luzes no céu, anjos aparecendo. Mas os verdadeiros milagres são os silêncios que Deus usa para agir sem plateia." Pausa. Todos atentos. Um abraço que salva. Uma vida que se entrega, uma mãe que ama tanto que escolhe morrer para que o filho viva. Isso é milagre. Ao fim da celebração, Torisa pediu para fazer uma última coisa: gravar um vídeo, uma mensagem simples, do Padre João para o mundo. Ele aceitou. Olhou para a câmera com olhos molhados e voz firme: "Se você que me escuta sente que sua vida não tem mais valor, lembre-se, a fé não é barulho, é presença. E mesmo quando tudo parece perdido, há alguém que escuta a sua dor." Foi por isso que escrevi para o Papa. Porque achei que Deus não me escutava mais. Mas Deus escutou. E hoje, Ele está escutando você também. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a palavra milagre. Queremos saber quantos corações ainda acreditam. Inscreva-se no canal 1% Melhor e compartilhe essa história com quem precisa de fé. Era quase noite quando o telefone da paróquia tocou. João atendeu sem pensar, como fazia há décadas. Mas do outro lado, a voz era calma, pausada, e com um leve sotaque argentino. "Padre João, aqui é Francisco." Por um instante, ele pensou que fosse algum trote, mas havia um tom naquela voz que ninguém conseguiria imitar. Um tom que trazia o peso de uma alma que já chorou pelos outros. Um tom de quem escuta mais do que fala. "Santo Padre." João balbuciou: "Eu recebi seu relato completo. E mais que isso, recebi hoje um jovem padre, que me abraçou com lágrimas nos olhos, dizendo que o Senhor foi quem o ensinou a acreditar. Ele se chama Mateus." João levou a mão à boca. As pernas perderam a força. Sentou-se no chão da cozinha. "Ele está vivo. Ele está bem. Ele está bem. E mais que isso, João. Ele quer te ver. E eu também." Silêncio. Poderia vir a Roma? João nunca havia saído do Brasil. Nunca sequer tinha voado de avião. Sua vida era a terra, os bancos de madeira, as procissões nas estradas de barro. Mas agora, Deus o chamava por outro caminho. Uma semana depois, ele embarcou. Com a batina antiga, o terço no bolso e o coração apertado, João cruzou o oceano. Com olhos marejados. Pela primeira vez em 73 anos, sentia que ainda estava no começo. Não do ministério, mas do que realmente havia vindo fazer neste mundo,
Chegando ao Vaticano, foi recebido com honra, mas não com pompas. Francisco não gostava de exageros. A recepção foi simples, acolhedora, e o encontro, em uma sala pequena, com janelas abertas e cheiro de incenso. Quando o Papa entrou, João levantou-se, trêmulo. Não, João, disse Francisco. Os cansados se assentam, os filhos se abraçam. E o abraçou. Um abraço demorado, silencioso, cheio de coisas que não se dizem. Logo em seguida, Mateus entrou. João virou-se devagar. O menino agora era homem, usava uma batina branca e um sorriso emocionado. Porém, eram os mesmos da criança que ele batizou, que viu correr pelo pátio da igreja, que velou a mãe e que ele nunca esqueceu. Eles se abraçaram, e ali, entre dois padres e um papa, havia apenas uma verdade: Deus não se esquece, nem daqueles que acham que foram esquecidos. Nos dias seguintes, João foi convidado a participar de uma reunião especial com cardeais, teólogos e membros da Congregação para as Causas dos Santos. Não para canonizar ninguém, mas para contar o que viveu. Eu não trouxe provas, disse ele, mas trouxe testemunhos. E aprendi que milagre não se mede por laudos, mede-se por transformação. Contou sobre Helena, sobre a escolha, a água, sobre o silêncio que se seguiu, sobre o menino que sobreviveu e se tornou instrumento de fé para muitos. Ao final, o Papa anunciou: não canonizaremos Helena, mas reconheceremos oficialmente sua história como exemplo de santidade vivida no anonimato. Ela será lembrada como serva do amor oculto. João chorou. Chorou como quem vê uma ferida antiga se fechar. Mas não era o fim na última noite. Em Roma, Francisco convidou João para caminhar pelos jardins do Vaticano. Sabe, João, às vezes me pergunto se realmente estamos fazendo a diferença, Santo Padre. Eu também me perguntei isso. Foi por isso que escrevi ao Senhor. E agora? Ainda se pergunta. João sorriu. Agora, eu escuto. Escuta? O quê? O que? Eu achava que era silêncio. Era Deus sussurrando. Na manhã seguinte, João celebrou uma missa no altar lateral da Basílica de São Pedro. Poucos presentes, apenas um necessário. Mas havia algo diferente naquele momento. Algo invisível. Mateus fez a leitura. Toriza, que também viera a Roma, assistia emocionada. E ao final, João deixou o púlpito e disse: talvez minha história não seja grandiosa. Talvez a sua também não seja. Mas se alguém for salvo por causa do que você escolheu amar, isso já é suficiente para que Deus sorria. Ele desceu do altar e, com passos lentos, sentou-se no banco do fundo. Como fazia o pequeno Davi, tantos anos atrás, hoje em São Joaquim do Sertão, a igrejinha continua de pé. As paredes foram restauradas, um vitral novo foi instalado. Mostra uma mulher com um menino nos braços, à beira de um rio. Sem rosto definido, apenas luz. E uma placa aos pés da imagem diz: a fé às vezes se esconde no silêncio, mas Deus escuta. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários. Eu, ainda, escuto Deus. Isso ajuda o vídeo a alcançar quem mais precisa. Inscreva-se no canal 1% Melhor para mais histórias que alimentam a fé. Curta e compartilhe com alguém que já pensou em desistir. Talvez você seja a resposta de uma oração silenciosa, Padre. João voltou ao Brasil em silêncio. Sem grandes despedidas, sem entrevistas, apenas com um coração mais leve e a certeza de que, mesmo nos confins do mundo, Deus ainda enxergava o pequeno. O avião tocou o solo do sertão, como se fosse o chão da infância. Ele olhou pela janelinha do avião e reconheceu aquele horizonte, seco, vasto e ainda assim cheio de vida. Ali estava seu altar, sua missão, sua cruz menos, e também sua ressurreição. Ao chegar na cidade, foi recebido não com festa, mas com lágrimas. Dona Dalva, que há meses não saía de casa, o esperava. Na porta da igreja, com um terço nas mãos, o jovem Davi o abraçou forte e disse: eu vi tudo, padre. Na televisão, no celular da professora, o senhor esteve com um papa. E eu disse para eles que o Senhor sempre foi um santo, só que escondido. João riu, e pela primeira vez, em muitos
Aceitou aquele carinho como verdade. Mas o que ele não esperava era o que encontraria dentro da sacristia, em Temá da Mesa. Uma carta. Laker do Cira brasão do Vaticano. Papel espesso. Bordas douradas. Era uma segunda carta de Francisco, mais curta, mas com um peso eterno. João, meu irmão, não voltará a Roma, mas Roma irá até você, em oração, Francisco. Anexada. Carta. Havia um documento. A oficialização da paróquia São Joaquim do Sertão como santuário do amor oculto, um novo ponto de peregrinação espiritual, reconhecido pela Santa Sé, o motivo, o exemplo de Helena, a história de Mateus e a fé silenciosa de João. Nos dias que se seguiram, algo extraordinário começou a acontecer. Gente de todas as partes começou a chegar. Peregrinos, doentes, curiosos, padres e bispos, vinham rezar. Na igrejinha, onde tudo havia começado, uma moça de Manaus trouxe a filha para agradecer por uma cura inexplicável. Um senhor de Portugal, Ajo Hussein, em lágrimas, afirmando que havia sentido uma presença ao entrar. Mas o maior milagre não estava na chegada dessas pessoas. Estava na mudança da própria cidade. O posto de saúde, que funcionava precariamente, começou a receber doações. A escolinha da igreja, que quase fechara, foi reformada por voluntários italianos. Jovens que haviam saído para buscar oportunidades começaram a retornar. Um pequeno coral se formou. E uma criança chamada Clara pediu para ser batizada porque, segundo ela, Deus tinha voltado a morar ali. João caminhava entre as pessoas com passos lentos, mas olhos vivos. Pela primeira vez em décadas, sentia que sua presença fazia parte de algo. Bibo não era o centro da fé, era só mais um tijolo no templo de vidas que voltavam a acreditar. Certa manhã, Davi lhe perguntou: "O senhor acha que Helena sabe de tudo isso?" O padre sorriu e apontou para a janela. "Está vendo aquele passarinho ali? Eu gosto de pensar que ela é o vento que o levanta." No mês de outubro, uma cerimônia especial foi marcada. Um novo vitral seria instalado na igreja. Um grupo de artesãos do Vaticano havia enviado o presente. Uma imagem de Helena ajoelhada, com um lenço branco nas mãos, e atrás dela, uma cruz feita de água e luz. No centro do vitral, uma inscrição: "Amou até o fim, e por isso venceu a morte." Durante a cerimônia, uma jovem desconhecida se aproximou de João. Tinha olhos castanhos, a pele queimada de sol, e parecia emocionada. "Padre, e eu sou filha da irmã de Helena. Vivi minha vida inteira no sul. Nunca conheci minha tia. Mas hoje, senti que precisava vir." Ela se apresentou como Isabela, e trazia algo consigo. Um caderno velho, com páginas amareladas. Era o diário de Helena, encontrado por acaso no fundo de uma caixa antiga. Isabela leu e decidiu entregar pessoalmente. Disse que as últimas páginas foram escritas dias antes da enchente. João pegou o diário com reverência. Abriu e leu ali, mesmo, diante do altar: "Se um dia eu me for, não quero que sintam pena. Quero que saibam que fiz a única coisa que faria de novo amar. E se meu amor salvar uma vida, então minha vida não foi em vão." João fechou o caderno e disse: "Não há milagre maior do que esse." Nos meses seguintes, os relatos de pequenos milagres aumentaram. Gente que sentia paz apenas ao entrar na igreja. Casamentos restaurados. Diagnósticos revertidos, sonhos resgatados. Mas João fazia questão de dizer: "O milagre não está nas paredes. Está em como você sai daqui." E toda vez que alguém perguntava qual foi o segredo para que tudo isso acontecesse, ele respondia com o mesmo sorriso cansado e sereno: "Foi só uma carta escrita, quando eu achei que Deus não me escutava mais." Se você também sente que está vivendo o silêncio de Deus, saiba, Ele escuta. Às vezes, a resposta vem em forma de um abraço, de um reencontro, ou de uma história como essa. Inscreva-se no canal 1% Melhor e deixe nos comentários: "Eu ainda acredito no amor oculto." Porque o amor mais verdadeiro é aquele que não aparece nos holofotes, mas transforma tudo ao redor. As chuvas voltaram a cair sobre o sertão, mas não eram mais temidas. A enchente do 2007 agora era lembrada como o início de uma história que atravessou o mundo.
Começou a ver a água, não como maldição, mas como memória viva de uma mulher que amou até o fim. A cidade respirava diferente. E o padre, João também. Ele já não conseguia mais subir os degraus do altar sem ajuda, mas fazia questão de continuar celebrando. Dizia que, enquanto pudesse levantar uma mão para o céu, ainda teria o que oferecer. Certa manhã, ao acordar, encontrou outro envelope. Dessa vez, era do Mateus. A carta era breve, escrita com emoção contida, mas verdadeira. Querido pai João, porque o Senhor foi meu pai, mesmo sem nunca dizer. O Papa me pediu que assumisse uma nova missão. Em breve, partirei para a Síria, onde padres estão desaparecendo e igrejas sendo destruídas. Eu disse sim, porque alguém um dia me ensinou que amar é estar disposto a desaparecer para que outros vivam. Sei que Helena saberia. E sei que o Senhor também, se eu não voltar. Quero que saiba. O Senhor me salvou 2 vezes. Com amor, Mateus. João releu aquela carta por horas. Depois, se levantou, com esforço, e escreveu uma resposta. Meu filho, a missão nunca é sobre voltar. É sobre ir. Vá. E ame até o fim. Se desaparecer, saiba que sua luz vai permanecer como a dela. Nas águas, no vento, na fé de quem nem sabe seu nome. Obrigado por ser resposta de uma oração antiga. Com tudo que sou, João. Na véspera do Natal, a cidade de São Joaquim viveu algo inédito. Um grupo de pessoas se reuniu ao redor do rio, onde Helena havia morrido. Cada um carregava uma vela. Não havia padre, nem púlpito, apenas silêncio e luz. Ali, uma jovem com voz tímida começou a ler um trecho do diário de Helena. Quando terminou, todos acenderam suas velas e as deixaram flutuar sobre a água. As velas seguiram pelo rio, como se levassem as orações de cada um. Lá no alto, o céu limpo parecia uma resposta. Padre João não pôde ir. A saúde já não deixava, mas ouviu tudo pela rádio da cidade. E no fim da noite deitou-se com a janela aberta, escutando os grilos e o som distante das pessoas cantando. No meio da madrugada, chamou por Davi, que agora era coroinha, e seu ajudante mais fiel. Davi, você lembra do que me disse naquele dia? Que eu ainda mudava o mundo? Lembro, padre. João sorriu. Pois agora, eu acredito. Na manhã seguinte, João não levantou. Seu corpo repousava, com o terço entre os dedos, e um envelope ao lado da cama, com uma anotação à mão. Se eu me for, diga às pessoas que foi em paz, e que, até o fim, eu escutei Deus. Mesmo quando ele parecia em silêncio, o funeral foi simples, como ele teria querido, mas cheio de gente, velhos, jovens, estrangeiros, vizinhos, peregrinos de todos os cantos. Cada um trazia uma história sobre como aquele homem tinha tocado sua vida, menos às vezes com uma palavra, às vezes apenas com um olhar. Mateus não pôde vir. Estava em missão, em território de guerra, mas enviou uma mensagem por vídeo. João me ensinou que santidade não mora nas páginas dos santos, mas nos gestos que ninguém vê. Ele nunca quis ser reconhecido, mas por isso mesmo, reconhecemos nele um verdadeiro servo do amor oculto. E se hoje eu sigo vivo, é porque um velho cansado decidiu escrever uma carta. Meses depois, o Vaticano publicou um documento raro. Reconhece-se publicamente a vida exemplar do Padre João de São Joaquim do Sertão, cuja fé silenciosa acendeu a luz em milhares de corações. Um servo que acreditou no invisível e, por isso, tornou-se inesquecível. Na pequena igreja do sertão, um novo vitral foi instalado. Representava João de costas, olhando para o céu, com uma carta nas mãos. No alto, uma luz descia, e no chão, raízes nasciam sob seus pés. E a nova inscrição dizia: quem planta fé no deserto, colhe milagres no mundo inteiro. Se essa história falou com você, escreva nos comentários, e eu também me su. Resposta de uma oração. Isso ajuda nosso vídeo a alcançar quem mais precisa ouvir. Inscreva-se no canal 1% Melhor. Ative as notificações e compartilhe com alguém que perdeu a fé. Porque, às vezes, uma carta
muda tudo.